mapa cronológico, esse que nós estamos falando sobre ele aqui, ele vem assim, embalado num canudo. Esse mapa no site, ele é vendido a R$ 75,00, frete grátis, para todo lugar do Brasil. Nas minhas idas a seminários, eu vendo ele a R$ 50,00, já entrega, pronta entrega. Para a escola STC, R$ 30,00, olha, não 50% de desconto, não 60% de desconto, 65% de desconto. É pegar o largar agora. Eu trouxe alguns exemplares, se você quiser adquirir, se quiser mandar para alguns irmãos ou para o seu pastor, R$ 30,00 o mapa cronológico. É só você me procurar e eu faço para você, preço de custo. Muito bem, queridos, vamos retornar aqui aonde nós paramos ontem, para ver se a gente termina o nosso assunto hoje, para amanhã a gente falar um pouco sobre história da igreja e evangelismo. Eu disse ontem, foi aonde nós paramos, que todo o Velho Testamento é um desenho da salvação, né? Deus estava colocando na mente do homem um desenho da cruz. Agora de manhã a gente estava tomando um café ali, e o pastor Julimar, quando ele foi compartilhar, ele disse que uma das lutas dele, se não é uma das coisas que ele está nesse exato momento trabalhando na sua personalidade, é ser o mais produtivo possível, sem ser aquela pessoa muito, como fala, uma pessoa que é compulsiva, ativista, isso aí. Tentar achar o equilíbrio entre o mais produtivo sem atingir o ativismo, sem ser aquela pessoa que só faz isso, né? E realmente isso é um negócio que todos nós precisamos cuidar, porque o evangelho é você ser o mais produtivo possível, mas também você não pode extrapolar e negligenciar a família, negligenciar o ministério, negligenciar a leitura da Bíblia, senão vai tudo por água abaixo, né? Você tem que achar o ponto de equilíbrio. No reino de Deus é a mesma coisa, assim, Deus, ele precisava ser o mais claro possível, sem tocar no livre-arbítrio do homem. Isso não era um negócio fácil para fazer, porque Deus, ele tinha que mostrar a eternidade para o homem, ele tinha que revelar o projeto dele para o homem, sem forçar, sem manipular, sem chantagear o homem a servi-lo, senão não seria amor. Infelizmente, nós pais, talvez até por causa da nossa criação, às vezes a gente extrapola na criação com o filho. Se você fizer isso, papai vai te dar aquilo. Por favor, não pode ser assim. Não faz isso não, senão o papai do céu vai te castigar. Não tem lógica uma coisa dessa. Eu não posso chantagear o meu filho nem com prêmios, nem com castigo. A Bíblia fala, né? A vara é para as costas do tolo. É bom você mostrar para ele, pessoal, ali, você é tolo. Tá ali, né? Agora, essa coisa que às vezes a gente faz assim, vou te dar umas varadas, pega e dá logo. Se você ficar falando, é chantagem emocional, e muitas vezes cai até no descrédito, né? Não nada, né? Deus, ele precisava revelar a vontade dele. Ele usou figuras no Velho Testamento, mas ele não podia chantagear, ele não podia manipular, ele não podia forçar o homem a fazer isso. Então ele foi colocando sinais. No Novo Testamento a mesma coisa, né? Jesus chega e ele fala assim, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o viticultor. Mas ele não podia chegar e falar assim, olha, ele até em um dos discursos, capítulo 8 do livro de João, a multidão foi saindo e dizendo assim, duro é esse discurso, quem o poderá ouvir? Mas é porque Jesus falou, quem não comer da minha carne não tem parte comigo.
Aquilo ali foi a beira de uma revelação total, você está entendendo? Mesmo assim, os homens duros de coração não entenderam. Ontem nós vimos sobre a Páscoa. Acho que o diabo à noite veio aqui e secou minha caneta. Tem outra ou não? Era só essa mesmo? Então certamente foi o diabo. Tinha umas que você coloca um álcool nela, ela vai, né? Era importante fazer um desenho aqui, mas já que nós não vamos conseguir, eu vou fazer uma... Que coisa, hein? Tem um álcool em gel? Hã? Ah, ele foi pegar? Vou tentar resolver lá. Se der Se uma... não achar, eu... Porque sim, ontem nós fizemos o desenho da Páscoa. E hoje eu vou fazer o desenho das outras festas. Como eu falei para você, todo o Velho Testamento é um desenho na mente do povo de Israel. E as festas, o ciclo das festas, ele desenha muito bem sobre a profecia, né? Deus usa as festas para imprimir na mente do homem a forma como salvação aconteceria. O calendário de festas judaicos, hoje até muitas agências de turismo vendem pacotes para as festas judaicas até hoje. São muito badaladas, algumas mais até hoje, Páscoa, Purim, tabernáculos. Pessoas vão do mundo inteiro para lá para participar dessas festas. Mas as festas, ela obedecem um calendário anual. A primeira delas nós vimos ontem, que era a Páscoa. A Páscoa marca o início da colheita. Os israelitas são um povo... Opa! Obrigado. É possível agora, né? Os israelitas, eles são um povo dado à agricultura e à pecuária. Então, a Páscoa marca o início da colheita. Você viu ontem lá, né? Você vai fazer o seguinte, antes de você começar a desenhar, se você gosta de fazer gráfico, eu sugiro você virar a página na horizontal, porque nós vamos usar isso aqui, ó. Você coloca a sua página assim, mais ou menos, ó. Nós vamos usar a horizontal. A profecia começava na Páscoa. Então eu vou fazer aqui um primeiro retângulo assim. Escrever aqui Páscoa. A Bíblia diz, né, lá no primeiro mês do ano, esse vai ser o mês principal, né? No 10º dia do mês, a Páscoa, ela era uma festa que durava 7 dias. Marcava o início da colheita, né? Quando o povo começava a tirar os primeiros frutos. E durante esses 7 dias que a Páscoa durava, tinha mais 2 festas que acontecia. Uma acontecia logo no dia depois da Páscoa, que se chamava Asmos. E a outra, dia depois, que se chamava Primícias. Isso aqui era a festa da Páscoa. Então imagina, os judeus começavam a colher aqui, durante o seu ano. Asmos quer dizer ausência de fermento, então é sem fermento. Sou muito ruim de desenho, com certeza você vai fazer um negócio melhor do que eu.
Nesse dia da festa dos ázimos, conseguiram ver? No dia de ázimos, o judeu tira tudo que é fermentado de dentro da sua casa. Isso até hoje. No dia de ázimos, eles vão na despensa, tira pacote de macarrão, pacote de biscoito, levanta os tapetes, se tiver alguma migalha de biscoito caído no cantinho, limpa tudo. É um dia de limpeza geral na casa do judeu. Não pode ficar nada fermentado nesse dia aqui. Porque na saída do povo de Israel do Egito, Deus mandou eles assarem pães sem fermento, porque seriam os pães da caminhada do deserto. A gente sabe que o fermento, ele apressa o processo de danificar o pão e ele apodrece mais rápido. Sem fermento, o pão durou muito mais tempo, né? Essa é a ideia. Então, Páscoa é o início da colheita. A festa durava 7 dias. Durante esta festa tem ázimos e tem primícias. Primícias os primeiros frutos que os judeus colhiam, eles levavam ao templo, levavam ao tabernáculo e ofereciam aos sacerdotes. Então essa é a festa das primícias. Os primeiros frutos levado e colocado na presença de Deus. Isso aí encerrava o primeiro ciclo aqui das primeiras festas. Aí Deus falou, se você olhar aí na lei, Deus falou o seguinte, pessoal: olha, você conta 7 dias a Páscoa, 7 semanas. Depois da Páscoa, contava-se 7 semanas e tinha uma outra festa. Esta festa se chamava Pentecostes. O que é a festa de Pentecostes? O fim da colheita. Fim da colheita. Quem aqui já viveu num contexto rural, ou pelo menos já acompanhou, sabe que o fim da colheita na fazenda é dia de festa. Muitos agricultores fazem projetos para pagar no dia da colheita. Meu avô, ele tinha uma linha de crédito no Banco do Brasil e ele usava o ano inteiro para pagar na colheita do café. Ele plantava café. E na época da colheita do café era uma farra, era uma maravilha. Pessoas compram carros, constroem casas, porque são época de grande fartura. E grande fartura, grande festa. Por isso que Pentecostes é uma festa muito efusiva, né? Muito alegre, muito festiva, muito cantada até os dias de hoje. Isso é Pentecostes. Pentecostes acontecia 7 semanas depois da Páscoa. Esses 7 dias da Páscoa, primícias ou da Páscoa aos ázimos? Na verdade, 7 dias era contado Páscoa. Tinha a purificação e tinha a Páscoa. Ázimos acontecia um dia depois da morte do cordeiro e primícia um dia depois de Ázimos. Era esses 3, mas no conjunto todo dentro dos 7 dias. Eles começavam a purificação e comeriam a Páscoa dentro desse período. O conjunto da festa de Páscoa levava-se 7 dias. 7 semanas depois tinha Pentecostes, que marcava o fim da colheita. E a Bíblia falava assim, olha, 7 meses eu gosto muito desses detalhes. Deus, ele é um Deus didático. Ele vai inculcando na cabeça da pessoa, olha, 7 dias, 7 semanas, 7 meses,
Aqui no Amazonas, quem é do Amazonas aqui? Levanta a mão. Tem a festa de Parintins, né? Parece que é uma festa que movimenta o estado inteiro, né? Pelo menos lá a gente ouve muito falar. No Rio de Janeiro e Bahia é o carnaval. As pessoas passam o ano inteiro contando os dias para o dia do carnaval. É um negócio muito interessante. Lá no nosso estado tem as festas lá do Anchieta, que também movimenta o ano inteiro. Pessoas fazem projetos e armam caravanas o ano inteiro para aquele episódio ali. No contexto judaico, eles contavam os dias e as pessoas se preparavam, lembram-se? Eles tinham que, essas festas eram festas de grande ajuntamento, eles viajavam, iam para lá, os homens acima de 20 anos tinham que bater um cartão, eles tinham que obedecer uma chamada, uma série de coisas. Então, esses 7 meses começava um outro ciclo de festas que durava 21 dias, aonde tinha mais 3 festas. A primeira delas era você vai fazer um negócio assim, ó. A primeira esse conjunto de festa do final aqui, que levava 21 dias, marcava o fim da colheita, ou, perdão, o fim do ciclo e início do plantio. Aqui eles começavam a preparar a terra, né, com o fim da tabernáculos, eles começavam a preparar a terra para começar a plantar de novo, para chegar aqui no próximo ano, começar a Páscoa na sua colheita. Então, essas últimas festas aqui já eram para terminar a preparação do terreno, para começar o plantio. E aí tinha mais 3 festas: trombetas, expiação e tabernáculos. E aí então fechava-se o ciclo de festas anual, preparando para o ano seguinte. Isso acontecia 7 meses depois da Páscoa. Até aqui todo mundo comigo? Vou esperar você terminar o desenho para a gente contar aqui para você a profecia nas festas. O que Deus estava querendo ali não era que o povo fosse festivo e fosse alegre, apesar de que ele fez em forma de festas, porque imagina, se fosse uma coisa difícil, talvez isso teria se perdido, mas festa, todo mundo gosta, então isso está, estatuto perpétuo, está até hoje, está funcionando até hoje, tem as festas lá em Israel. Mas o que Deus estava fazendo aqui era o desenho da nossa salvação na cabeça e no coração do judeu. Por quê? O que aconteceu aqui na Páscoa? A Páscoa, nós temos a morte do Cordeiro. Jesus morreu na Páscoa. Então, sim, a ideia, eu falei ontem, né? Os elementos da Páscoa desenhava muito sério na mente do povo judeu que um deveria morrer para que a nação toda fosse preservada. Isso é a Páscoa. A festa seguinte era Asmos, ausência de fermento. Fermento é símbolo de pecado. E a Bíblia diz que
Quando Cristo morreu, Ele morreu para quitar o débito de pecado, tirar o pecado do mundo, né? O Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. É exatamente isso que aconteceu na festa de Asmos. Na cruz, quando Jesus deu aquele brado, né? Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Você veja, do momento em que Cristo foi preso até o momento da cruz, Ele não abriu a sua boca. Bateram muito nele, Ele não reclamou. Você não vê um suspiro de dor. Colocaram a coroa de espinhos, manteve-se calado. Cravaram-se os cravos nas suas mãos. A morte de cruz é uma das mortes mais sangrentas e uma das mortes mais dolorosas. Jesus não abriu a sua boca. De repente, do alto da cruz, Ele dá esse grito: Deus meu, por que me desamparaste? Meu amado, Jesus estava preparado para os cravos, Jesus estava preparado para a coroa de espinhos, Jesus estava preparado para as blasfêmias. Mas nunca, em toda a eternidade, nunca os olhos do Pai haviam se separado do Filho. Agora, porque Ele assumiu o meu e o teu pecado, porque Ele se tornou maldito, Deus, eu não sei por quanto tempo, não pôde olhar para o Filho. E esse momento foi um momento de maior dor. Consegue entender isso, querido? Porque às vezes distanciamos do Senhor e parece que é uma coisa comum. Depois eu volto. Pecado não é uma coisa comum. Não pode ser. Aquele que tem consciência do que é a presença de Deus habitando em nós, não pode viver em pecado. Não tem como. É antagônico. O Cristo estava preparado para uma morte sangrenta, mas no momento em que Deus, o Pai, desviou os olhos dele, que foi esse momento aqui, o momento em que Ele assume os nossos pecados, a Bíblia diz, né, que Ele se fez maldito, então Deus não pôde olhar para ele, e isso foi o brado de Jesus na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Isso aconteceu no sábado, né? Sábado o judeu não fazia nada e ficou todo mundo fora de ação. Já nos primeiros momentos do domingo, o que aconteceu? A ressurreição de Cristo. Na festa das primícias, nas primeiras horas do dia, Jesus ressuscitou. Aleluia. E Paulo, mais tarde, ele vai dizer que Jesus é as primícias dos que dormem, primeiro a ser ressuscitado. Glória a Deus por isso. Mas como assim, pastor? Jesus é o primeiro ressuscitado. E Lázaro? E o filho da viúva de Naim? E os outros que foram ressuscitados no Antigo Testamento? Por que Cristo é a primícia dos que dormem? Porque Lázaro voltou à vida, mas depois morreu, está aguardando o juízo. Jesus ressuscitou, está sentado à destra do Pai para todo sempre. Aleluia. Ele é o primeiro que ressuscitou. E a Bíblia diz que se nos unirmos a Ele na semelhança da sua morte, certamente também seremos unidos na semelhança da sua ressurreição. Glória a Deus. Só depende de você, só depende de mim. Se unirmos a Ele na semelhança da sua morte, o que é unirmos a Cristo na semelhança da sua morte? Ele morreu a minha morte,
para que o viver que hoje eu vivo na carne, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Aleluia. Tem um texto de Paulo que eu gosto muito, que ele diz assim: não que eu já julgo tê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, corro para as que estão diante de mim, rumo ao alvo da soberana vocação. Alguém pode chegar para você e te desafiar: você está achando que você é todo certinho? Não que eu já tenha alcançado. Nós somos ainda lutando contra o pecado. Nós não somos pecadores lutando para ser santo, amados. Isso é uma ideia errada. Pelo menos para o novo nascido não é assim. Se houve um novo nascimento, nós vamos lutar ferrenhamente contra o pecado. Não que eu já tenha alcançado essa libertação geral, mas uma coisa eu faço: esqueço-me das coisas que para trás ficam. O crente não pode ser um mergulhado num lamaçal, lutando para que o nariz fique fora da lama. Isso não é a figura do Evangelho. Ele nos tirou dessa condição e nos transportou já para o reino do Filho do seu amor. Se fazemos parte de Cristo, fazemos parte do seu reino, lutando contra o pecado, rumando para a soberana vocação, né? Isso, quando Cristo ressuscitou, Ele nos deu esta oportunidade. Até esse momento, todos, inclusive aqueles que morreram em esperança da salvação, estavam debaixo do poder da morte. Isso Ele já nos libertou. Aleluia! Cristo ressuscitou. Isso é a festa das primícias. Fecha-se esse primeiro ciclo e vai 7 semanas depois. Próxima festa, Pentecostes. O que aconteceu em Pentecostes? Mais alto? O Espírito Santo foi enviado. O que é o Espírito Santo ter sido enviado, amados? A lei exigia que o cordeiro fosse oferecido com certos critérios. Aqui, depois que Jesus morre, esse sacrifício foi analisado, foi vasculhado. Satanás tentou de tudo para impedir Jesus de chegar até a cruz. Nós temos uma falsa ideia de que Satanás estava empurrando Jesus para a cruz. Exatamente o contrário. Satanás estava fazendo de tudo para Jesus não chegar à cruz, porque Satanás sabia que a cruz seria a sua derrota. É por isso que desde o Antigo Testamento eu vejo um Cristo marchando para a cruz e Satanás tentando fazer de tudo para que ele não chegasse à cruz. Começa com a corrupção do gênero humano. Começa com Caim matando Abel, porque a profecia era que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Caim se insurge contra o irmão, mas não era a semente da Eva, né? Era a semente da mulher, raça humana. Depois vem a corrupção do gênero humano, porque se a genealogia de Cristo se corrompesse, como é que o Salvador viria de uma geração corrompida? Depois vem o dilúvio, aquela geração que morre no dilúvio. A semente da árvore da vida passa pela família de Noé, pela família de Sem. Começa de novo a colonização, mas vem muitas coisas doidas acontecendo. Depois vem o povo em Abraão, a semente é entregue para o povo, mas você vê que os descendentes de Abraão fizeram um esforço enorme para atrapalhar, né? Vem Esaú, aí Jacó tem os filhos nós vimos ontem, aquela loucura de Judá, quase que foi tudo a perder. Depois vem o período do Êxodo,
período da conquista, período dos juízes. Depois que eu abrir o mapa eu vou mostrar para vocês. Deus estava preservando sempre 7.000 joelhos que não se dobram a Baal. Sempre tem umzinho ali que estava segurando as pontas, a semente da árvore da vida. Depois veio o período monárquico, Reino Unido, Saul, Davi e Salomão. Parecia que estava indo tudo bem, mas depois de Salomão veio uma coisa, nós vamos ver isso daqui a pouco, né? Os reis tentaram de tudo para estragar a genealogia de Jesus. Imagina se Jesus tivesse nascido um tempo antes, amado. Com os reis arrogantes e soberbos como era. Imagina, porque Jesus era 100% homem. Ele tinha que ter sido educado como foi pelo seu pai. Foi José que ensinou a lei de Israel para Jesus. Hebreus diz que ele aprendeu obediência nas coisas que sofreu. Agora imagina Jesus tendo sido ensinado por um rei Acabe da vida, pela soberba de um rei que estava ali altivo. Mas da queda de Jerusalém em 586 até o acender das luzes do Novo Testamento, a monarquia de Judá foi sendo quebrada, esmagada. O orgulho de Israel foi sendo lapidado, até que veio Jesus, nascido da casa de José, um carpinteiro, mas que fazia parte da linhagem. Olha bem isso. Foi educado por um homem simples, mas temente a Deus, que tinha descendência de Davi, para que se cumprisse as escrituras, mas não tinha a arrogância daqueles monárquicos que viveram antes dele. Vindo à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Jesus nasce. De pronto, Herodes manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. O que era aquilo? Uma tentativa de Satanás. Herodes é um tipo de Satanás. Porque os magos haviam falado que o Salvador havia nascido. Naquele momento ali, Satanás toma conhecimento de que o Verbo encarnou. Mas ele não sabia onde estava e nem quem era. Por isso ele manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo, numa tentativa de acertar Jesus. Avisado pelo anjo, José leva o filho para o Egito, também para que se cumprisse as escrituras, e dizia: do Egito chamarei o meu filho. José fica lá até que Herodes morre, e depois então ele retorna. Interessante, amados, que existe, principalmente no nosso país, uma mariolatria, né? Uma tentativa de supervalorizar a fé de Maria. E eu não discuto que ela tenha sido uma mulher de fé, grande fé. Mas depois daquele episódio da anunciação, que o anjo aparece a Maria e depois também aparece a José, as outras vezes que o anjo falou com a família, o anjo se reportou a José. Quando foi para descer do Egito, você vê lá, o anjo apareceu a José e falou: vá para o Egito. Quando foi para voltar do Egito, o anjo apareceu a José e falou: volta do Egito. Quando foi para morar lá em Nazaré, o anjo apareceu para ele e falou: não mora aqui não, mora lá em cima. Por algum motivo, José sai do cenário mais cedo, talvez tenha morrido antes. E aí a Maria, como fica até o fim, até na cruz, e depois da cruz, ela está presente entre os cristãos, então fica mais assim, parecido que ela era o principal personagem, mas isso é uma bobagem, isso não é assim. Satanás sabia que o Verbo tinha nascido, mas não sabia quem era. Jesus fica no anonimato, morando em Nazaré, que é uma cidade fora do holofote, porque todas as profecias indicavam Reino do Sul, e Nazaré Reino do Norte, lá em cima. Ele fica no anonimato lá, ele só aparece aos 12 anos no Bar Mitzvah, todo mundo fica admirado, mas não declarado, e ele fica lá até os 30 anos. Quando ele completa 30 anos, e aí pela cultura judaica ele poderia assumir o ministério,
ele vai para Jerusalém para ser batizado por João Batista, que era 6 meses mais velho que ele e já tinha 6 meses de ministério. Quando João Batista viu Jesus descendo a ribanceira do Jordão, João Batista apontou para ele e falou: ele é o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Naquele momento ali, Satanás tomou conhecimento quem era o Filho de Deus. Até então não sabia. É por isso que o batismo é público. E o batismo é fruto de uma decisão. Porque o batismo é para nós mostrarmos para Deus, para os homens e para Satanás que nós recebemos a salvação em Cristo Jesus. Somos uma nova criatura. Naquele momento ali, Satanás toma conhecimento de quem era o Filho de Deus e imediatamente foi levado para o deserto para ser tentado. Aí você vê uma série de episódios tentando fazer Jesus não chegar à cruz. Primeiro, o que Satanás oferece para Jesus são atalhos para não precisar ir na cruz. Se tu és Filho de Deus, faça essas pedras aqui. Então comece a colocar em dúvida o próprio caráter de Cristo e o caráter de Deus. Toda tentação é uma tentativa de rebaixar o caráter de Deus. Pode olhar isso. Todo pecado é rebaixar o caráter de Deus. A última das tentações, pelo menos das que é mencionado ali, das que são mencionadas, ele fala assim, mostra no pináculo do templo, né, mostra os reinos deste mundo e fala assim: Jesus, você não precisa ir para a cruz não, tudo isso eu te darei se prostrado me adorar. Você não veio para pegar o reino de volta? Eu te dou, não precisa ir para a cruz. E Jesus falou assim: absolutamente não, né? Somente a um Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Depois daquilo ali você vê Jesus tentando, a multidão tentando apedrejar Jesus. A própria mãe de Jesus, a própria Maria, faz uma tentativa para não chegar até a cruz, porque veja, nas bodas de Caná, a Maria vira para Jesus e fala assim: meu filho, acabou o vinho, faz alguma coisa. É ou não é verdade que as mães tentam promover os filhos de qualquer jeito? O que Maria estava dizendo ali, inconscientemente, numa tentativa ali assim de promoção do filho, era: meu filho, se você fizer alguma coisa aqui, o povo vai gostar de você. Você vai cair na graça do povo, ajuda esse povo e você vai ser o... E Jesus vira para ela e diz assim: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Qual que era a hora que Jesus estava se referindo? A cruz. E ele disse, né? O Filho do Homem atrairá todos a ele quando for levantado da terra. Jesus estava mirando na cruz e a mulher estava mirando, a Maria estava mirando na promoção do filho. O que Maria estava falando é assim: faz uma placa de neon e põe na sua congregação que você vai encher esse negócio. Outra vez Maria tenta fazer Jesus parar de não ir à cruz. Já lá na cruz, quando Jesus está na cruz, crucificado, a mulher chega embaixo. Eu não sei, amados, mas parece para mim que isso foi uma coisa muito forte para Jesus, porque nenhum filho quer ver a mãe sofrendo, e a Maria sofreu muito ao ver Jesus ali naquela situação. Imediatamente Jesus olha para o lado e fala para João: João, eis aí a tua mãe. Em outras palavras, João, cuida da minha mãe para mim, como se fosse sua mãe. E vira para Maria e fala assim: Maria, mãe, eis aí o teu filho. Ache consolo nele, como se você achasse em mim. Estava entregando a mãe para os cuidados. Assim, não se importa de eu estar nessa situação, não. Eu preciso estar aqui. Você acha que não foi pensamento de Jesus de sair daquela situação ali para dar um abraço na mãe? Claro que foi. Tentações. Pedro, Jesus estava falando para Pedro, falou assim: Pedro, olha, vai acontecer isso. Não, Jesus, de maneira nenhuma isso vai te acontecer. Eu não vou deixar isso acontecer. E quase que não deixa mesmo, né? Porque se ele acerta aquela espada no pescoço de Malco ao invés da orelha,
Talvez ali mesmo matassem Jesus e a profecia teria se perdido. Aquilo ali foi um risco enorme para Jesus não chegar até a cruz. Tem vários exemplos, amados, de tentativas de fazer Jesus parar de chegar na cruz. O próprio castigo que os soldados imprimiram em Jesus, você vê que não foi tanto em um e nem no outro ladrão que foi crucificado com Jesus. Já em Jesus bateram muito, quase que ele morre ali mesmo. E se Jesus não tivesse chegado até o fim, até o Calvário, a profecia teria se anulado, teria se perdido. Precisava dele na cruz. Então, quando ele morre ali, todos aqueles itens do checklist de Jesus foi analisado item por item. E então a prova que nós temos que a profecia se cumpriu e que o sacrifício de Cristo fora aceito é primícias, a ressurreição. Porque ele ressuscitou, porque a Bíblia diz o seguinte, a profecia em Salmos fala que Deus não deixaria o seu santo ficar em corrupção, ou não deixaria o seu corpo ser deteriorado no sepulcro. Jesus ressuscitou antes, mas só se fosse santo. Se o sacrifício não tivesse sido aceito, Jesus teria ficado no túmulo. A prova que nós temos que o sacrifício foi aceito é que Jesus ressuscitou. Abra comigo aí sua Bíblia no Salmo 24. Salmo 24. Vamos começar aí no verso 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Sabe o que eu penso sobre esse texto aqui, amado? Quando Jesus morreu, e então ele foi checado, né? Seu sacrifício foi colocado à prova. Hebreus diz, no capítulo 10, que ele, como sumo sacerdote, ele leva a oferta de si mesmo. Imagina, Jesus agora é a oferta e ele mesmo é o ofertante. Existia uma figura que acontecia aqui na festa de Yom Kippur, que é a festa da expiação. Existia uma figura que o sumo sacerdote, numa única vez no ano, ele imolava o cordeiro lá na porta do tabernáculo. Nós vamos ver isso no próximo capítulo. O sangue daquele animal, ele entrava no Santo dos Santos, atravessava o santo lugar, ia lá dentro no Santo dos Santos e aspergia o sangue no propiciatório, que era a tampa da arca. E a Bíblia diz que com esse ato o pecado da comunidade, né, da congregação, era coberto, e eles ficavam um ano, até o próximo ano, o outro sacrifício. E o autor de Hebreus diz assim: se aquele sacrifício fosse perfeito, não precisaria ter sido feito ano a ano. Mas Cristo, sendo o sumo sacerdote perfeito, ele leva a oferta de si mesmo, entrando para um tabernáculo não feito por mãos humanas, e ele vai lá na presença de Deus, e ele oferece a si mesmo. Eu olho para esse texto aqui, amados,
E eu imagino Cristo aqui, depois de ter sido morto, depois de ter assumido os nossos pecados, então ele agora pega a oferta de si mesmo, e ele entra no tabernáculo, não feito por mãos humanas, mas o tabernáculo celestial, e de repente vem uma voz do céu: levantai, ó porta, as vossas cabeças. E as hostes celestiais levantam de um lado e outro, porque o Cristo eterno estava conhecido, era conhecido, mas agora estava o Cristo morto e o seu sangue colocado aqui para a oferta do nosso pecado. Por isso que vem a pergunta: quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. E Jesus então passa naquele hostes celestiais ali em posição de sentido, e vai lá ele como sumo sacerdote eterno, vai lá no Santo dos Santos e oferece a si mesmo pela oferta do nosso pecado. A prova que o sacrifício foi aceito: primícias, ele ressuscitou. Glória a Deus por isso. Não ficou na corrupção. Cristo ressuscitou. A ressurreição de Cristo é um selo de aprovação do sacrifício do Cordeiro. Glória a Deus por isso. Isso estava profetizado na festa. 7 semanas se passam, 49 dias, né? 7 semanas é uma semana de semanas, são 7 semanas. No dia posterior ao fim das 7 semanas, no 50º dia, então tinha a festa de Pentecostes. No dia de Pentecostes, a Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, línguas como que de fogo começaram a descer nesse lugar. A gente tem uma falsa ideia, principalmente nós, os pentecostais, que a descida do Espírito é barulho, é euforia, é guerra, é falar em línguas. Eu já vi até alguns absurdos, como um pastor, isso eu vi, tipo, faz barulho aí porque crente que não faz barulho tem defeito de fabricação. Meu favor. Isso é uma má interpretação do que aconteceu em Pentecostes. Pentecostes era uma festa barulhenta. Pentecostes era uma festa, efusiva, né? Assim, imagina, é o fim da colheita. Todo mundo dinheiro no bolso, muita música, muita euforia. O Espírito desce neste contexto. Não quer dizer que o Espírito causou essa euforia. No meio da festa, estavam todos reunidos ali, né? O povo estava reunido, os crentes estavam reunidos em um lugar reservado. E no meio da festa veio o Espírito de Deus. É claro que o Espírito de Deus, quando enche as nossas vidas, nós ficamos eufóricos. Isso é óbvio, é uma alegria quase que incontrolável. Mas daí dizer que se você não tiver isso, você não tem o batismo no Espírito, ou daí condicionar isto ao batismo no Espírito, é uma coisa completamente diferente. Se você bater um balde vazio, faz muito barulho também. Mais barulho do que um balde cheio. Experimenta, pega um balde ou uma lata vazia e bate, e pega uma lata cheia e bate. A vazia faz muito mais barulho. Não quer dizer que foi cheio do Espírito porque você está fazendo muito barulho. Pode ser que seja. Pode ser que aquela alegria, aquela extravase realmente em alegria. Mas não quer dizer que se você não faça isso, ou que a pessoa que não fez isso, não possa ter o Espírito de Deus, amados. Isso é no mínimo, criancice. No dia de Pentecostes, aconteceu o que fora predito pelo profeta Joel, lá no capítulo 2. Ele fala assim, nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Engraçado que a palavra que está lá é dia. Vamos ler isso? Joel capítulo 2.
Onde é que está Joel? Na Bíblia, né? Dois 28. Acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visão. Até sobre o meu servo e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito, mostrarei prodígios no céu, sangue, fogo, coluna. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia. Olha, agora tem uma palavra no singular, dia. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e os sobreviventes aqueles. Então, assim, naqueles dias, no início da profecia, lá no iníciozinho do capítulo, porque o dia do Senhor vem, tem um dia do Senhor que vai vir, e no meio da profecia aqui, ele, quando vai falar da descida do Espírito, é algo que está acontecendo antes desse grande dia, que ele fala assim, antes que vem o dia do Senhor. Aqui no verso 29, ele fala assim, olha, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, plural, antes que venha o grande dia, que é o dia final. Então, assim, a promessa de Pentecostes era que Deus derramaria do seu espírito antes que venha o grande dia, porque vai haver o dia, que é o dia do arrebatamento. Esse é o grande e terrível dia do Senhor. Então, Pentecostes acontece antes, e foi exatamente o que aconteceu. No dia de Pentecostes, Deus derramou o seu Espírito. Qual é a diferença de nós para o Antigo Testamento? Vai mais para frente aí, João capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. A partir do verso 16, Jesus promete outro Consolador. E no 16 e 17 ele fala assim, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Até esse dia aqui da Páscoa, até o sacrifício de Cristo, o Espírito Santo habitava com o homem. No homem esporadicamente, Deus enchia Sansão, dava ele uma força descomunal, enchia uma outra pessoa, esporádico. O Espírito Santo habitava com o povo, não no povo. A partir do sacrifício de Cristo e de Pentecostes, o Espírito foi derramado sobre toda a carne. Diferentemente do Antigo Testamento, nós agora temos o Espírito de Deus em nós. É o que Jesus estava dizendo para ele, olha, o mundo não pode conhecer, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco, e depois que eu morrer e for ressuscitado, habitará em vós. Pedro, naquele dia de Pentecostes, que estava todo mundo ali ficando meio louco, dizendo, esses homens estão embriagados, Pedro se levantou e se lembrou. Falou assim, opa, não é isso não, tem ninguém embriagado aqui não.
Isso está acontecendo o que fora predito pelo profeta Joel e que foi mencionado pelo nosso Senhor que aconteceria. Pedro foi cheio do Espírito. Glória a Deus, amado. Sabe, queridos, aquele Pedro impulsivo, aquele Pedro que precipitado, agora deu lugar a um Pedro ousado, destemido. Agora deu lugar a um Pedro que analisava as coisas à medida que elas iam acontecendo, ao passo de aquele antigo que agia e depois parava para pensar. Na hora que aconteceu, Pedro falou assim, não. Isso foi o que foi predito pelo... A gente precisa ter esse zelo, ter esse cuidado. Nada está acontecendo por acaso. Você vai sair daqui a pouco com a sua caixinha nas mãos, você vai encontrar pessoas, você vai conversar com pessoas, mas lembre-se, nós não somos vendedores, nós somos boca de Deus naquele lugar. Estamos ali como representante do reino. A nossa análise não pode ser com os olhos carnais, tem que ser com olhos espirituais. O homem natural só enxerga as coisas naturais, mas o homem espiritual enxerga as naturais e as espirituais. Agora Pedro era espiritual. E ele falou, não, isso foi o que aconteceu com o profeta Joel. O Espírito Santo desceu sobre toda a carne. O fato do Espírito Santo ter sido enviado responde para a lei que o ciclo necessário para a salvação do homem foi feito. Jesus ter sido ressuscitado, então era uma prova de que o sacrifício for aceito. O Espírito ter descido, então é que a obra está completa. Porque agora, Jesus disse, né? Se eu não for, o Espírito não pode vir. Se o Espírito veio, é sinal que ele foi. Está sentado à destra do Pai e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Glória a Deus, irmão. O sacrifício foi aceito, o selo de Deus foi batido e o Espírito foi enviado. Evidência suficiente para mim e para você de que nós estamos no caminho certo. Se unirmos a Ele na semelhança da sua morte, certamente também estaremos com Ele na semelhança da sua ressurreição. Isso é Pentecostes. Agora, olha bem como que na mente de Deus, Deus vai desenhando, né, na nossa mente o ciclo. 7 dias, 7 semanas. Aí ele pede para você, conte 7 meses. Tem um distanciamento aqui, entende? Agora tem um ciclo de mais 3 festas. Primeiro é trombetas. A Bíblia diz que quando for soada a última trombeta, o que acontecia aqui? Eles tocavam a trombeta, faziam santa convocação e contavam o povo de novo para a próxima ciclo de festas que começaria com a Páscoa. Então era feita uma contagem aqui e era feita uma contagem aqui. A Bíblia diz que ao soar a última trombeta, e eu penso que isso está mais perto do que nós podemos imaginar, então acontecia o dia da expiação. O que era o dia da expiação? É o dia de Yom Kippur, é o dia do perdão dos nossos pecados, o perdão total dos nossos pecados. E no próximo dia começava tabernáculo, que o verbo, que essa festa de tabernáculo na verdade é um verbo, tabernacular, morada eterna. É o que está faltando. É o que nós estamos aguardando agora. É a morada eterna com o nosso Senhor. O calendário já está pronto. A profecia já foi cumprida. A lei já foi satisfeita. Agora só falta
irmos morar eternamente com o Senhor. Essa festa da expiação do primeiro perdão, ele era um perdão total ou ele era uma placa da igreja? No Antigo Testamento era aquilo, né? Era coberto. Pela profecia é o perdão total, né? Dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Isso já tem uma coisa para nós hoje aqui em Asmos, né? Porque assim, é para nós vivermos hoje em santificação. Agora, esse dia da expiação aqui, eu creio que é aquilo que Paulo falou: receberemos um corpo incorruptível, né? E aí então estaremos eternamente, aí sim, não mais como lutando contra o pecado, agora estaremos eternizados, né? Isso é o final do último período agora, quando nós estivermos colocados de volta no caminho da árvore da vida, vai ficar mais evidente. A Bíblia diz que ao que vencer será dado de novo o direito de comer da árvore da vida, ou seja, expiação total, morada eterna. E agora estaremos em Cristo para todo sempre. Aos que vencerem, né, completa o ciclo, nós estaremos de volta em morada eterna, perdão total dos nossos pecados. Hoje nós o vemos como que por enigma, mas quando ele vier o veremos tal qual ele é, porque assim como ele é, nós somos também deste mundo. Eu penso que essa é o que está faltando para fechar o calendário das festas. Não falta muito, tem uma certa distância aqui, né, de dias, semanas, meses, mas está muito mais próximo do que nós imaginamos. Aquilo que levava séculos ou décadas para acontecer, agora acontece quase que instantaneamente, né? No mesmo ano. As profecias que faltam estão muito mais próximas de acontecer do que alguns anos atrás. Mais alguma pergunta? Depois dos tabernáculos, fechava-se o calendário judaico, começaria então no ano seguinte, tudo de novo. Está vendo que Deus está desenhando na mente do homem? Não é assim que vai acontecer, é assim que vai acontecer, até que aconteceu e eles não souberam identificar. Vamos parar então, daqui a pouco a gente volta. Intervalos de 15 minutos.